O que você vai ouvir agora não é confortável, mas é necessário. Existe uma verdade brutal, abafada por séculos, escondida nas entrelinhas da sociedade, ignorada pelos pais, negada pelas escolas. Ela desafia tudo o que você foi ensinado a acreditar sobre felicidade, sucesso e propósito. Essa verdade pode doer, mas também pode libertar. E uma vez revelada, não tem mais volta. Você nunca mais verá a vida com os mesmos olhos. Schopenhauer entendeu antes de todos que a raiz do sofrimento humano não está no acaso, nem nas circunstâncias, está em nós. No desejo insaciável, na ilusão do controle, na busca constante por algo que sempre parece escapar. E é por isso que esse pensamento foi silenciado, porque quem desperta não se manipula. Quem entende a estrutura, deixa de ser uma peça previsível. E o sistema, meu amigo, odeia o imprevisível. Esse vídeo não vai te dar respostas fáceis. Vai te entregar algo melhor, uma nova forma de ver a realidade. Vai te mostrar por que você sofre, como escapar das armadilhas mentais que te mantêm preso, e por que a verdadeira liberdade começa no momento em que você para de desejar tanto. Está pronto para ouvir o que ninguém nunca teve coragem de te contar. Então respire fundo e prepare-se. A verdade está prestes a ser revelada. Existe uma verdade incômoda que ninguém gosta de encarar, mas que pulsa debaixo da superfície de tudo o que nos ensinam. Ela não é nova, tampouco invisível. Apenas foi habilmente camuflada por séculos de cultura do conforto, da positividade artificial e das promessas de felicidade instantânea. Essa verdade é simples e brutal. O sofrimento não é um erro do sistema. Ele é o próprio sistema. Escondê-lo foi uma estratégia conveniente para manter a máquina girando, enquanto milhões seguem buscando sentido onde só há repetição. Schopenhauer, com a frieza de um cirurgião da alma, rasga o véu das ilusões e aponta: o sofrimento é a base da existência humana. Não se trata de azar, karma ou falta de pensamento positivo. É uma engrenagem estrutural, alimentada por desejos, frustrações e a eterna sensação de que algo está faltando. E quando isso é dito em voz alta, a sociedade se encolhe. Porque aceitar essa realidade é como acordar de um sonho confortável e perceber que o chão está gelado, duro e sem almofadas. Mas é só a partir daí que se pode caminhar de verdade. A educação, os pais e os sistemas sociais ensinam a desejar, e não a entender o desejo. Desde criança, o indivíduo é treinado para querer mais: brinquedos, notas, status, seguidores, reconhecimento. Quando o brinquedo perde a graça, vem outro. Quando se alcança uma meta, outra surge no horizonte. Nunca é suficiente, nunca é agora. Essa é a armadilha. Um ciclo de satisfação e vazio, que mantém as pessoas ocupadas demais para questionar quem está ganhando com tudo isso. Spoiler: não é você. Esse descompasso interno é o que move a indústria do consumo, da autoajuda superficial, das redes sociais e da validação externa. Viver desejando é um jeito elegante de estar permanentemente insatisfeito. E quanto mais insatisfeito você estiver, mais manipulável você se torna. Afinal, quem deseja desesperadamente ser feliz aceita qualquer fórmula mágica. Quem quer ser aceito, se veste como mandam, pensa como esperam e age como programaram. É o caos emocional transformado em lucro. Nada mais funcional para o sistema. Aceitar essa verdade não é cair na depressão. Pelo contrário, é o primeiro passo para acordar. Quando se entende que o sofrimento faz parte do jogo, muda-se a forma de jogar. Em vez de correr feito louco atrás de uma felicidade inalcançável, você começa a perceber o tabuleiro, as regras e, sobretudo, o preço de cada jogada. Schopenhauer não entrega conforto, ele entrega lucidez. E nesse mundo de ilusões vendáveis, lucidez é o bem mais raro e mais libertador. Mas, uma vez que se abre os olhos para essa realidade, não dá mais para fingir que não viu. O desconforto vira consciência, e a consciência, com o tempo, vira poder. Um poder interno, silencioso, mas imenso, que começa a questionar, a desapegar, a respirar. E nesse novo estado, surge uma pergunta inevitável:
Se o sofrimento é estrutural, qual é então a raiz que o alimenta? A raiz de todo esse sofrimento, segundo Schopenhauer, está em um inimigo que vive dentro de nós, a vontade. Não uma vontade racional, consciente, que escolhe, mas uma força cega, instintiva, insaciável. Essa vontade se manifesta como desejo constante, desejo por mais, por outro, por além. É como um motor que nunca desliga, um buraco que nunca se preenche. E enquanto ela estiver no comando, a paz será sempre uma miragem no deserto da mente. A vontade cria o ego, e o ego precisa se comparar, se provar, se destacar. É por isso que, mesmo quando conquistamos algo, logo sentimos que ainda falta alguma coisa. Porque não era sobre a coisa em si, mas sobre o impulso de querer. Essa engrenagem invisível empurra o ser humano para o cansaço crônico da alma. Um executivo bem-sucedido, que se sente vazio, um influenciador com milhões de seguidores que se sente irrelevante. É o script do sofrimento em HD, rodando em loop infinito. Esse impulso não se resolve com coaching, nem com frases motivacionais de geladeira. Ele precisa ser compreendido, desmascarado. A vontade age como um fantasma. Quanto mais você a ignora, mais ela te assombra. Mas quando se acende a luz, ela perde força. Um exemplo prático. Comece observando seus desejos por um dia. Sem julgamento. Apenas perceba o quanto você é arrastado por vontades que surgem do nada e desaparecem rápido. Isso já é um passo para romper o ciclo. A comparação é outro combustível poderoso dessa vontade. E ela não perdoa. Seja no feed do Instagram ou na fila do banco, alguém sempre parece ter mais. Mais beleza, mais inteligência, mais sorte. Mas o que ninguém conta é que esse mais também vem com mais ansiedade, mais cobranças, mais medo de perder. A vontade transforma a vida numa eterna gincana de performance. E o prêmio no final quase sempre é o tédio. Ou a frustração. Schopenhauer revela que o desejo é uma prisão. Uma daquelas bem decoradas, com Wi-Fi e café gourmet, mas prisão mesmo assim. Porque enquanto você estiver tentando vencer a vida com base naquilo que quer, será escravo do que não tem. E se um dia conseguir, logo virá o novo desejo, e depois, o próximo, e o próximo, é como correr atrás de um trem que nunca para. E quanto mais se corre, menos se vive de fato. O primeiro passo, portanto, não é eliminar os desejos. O que seria impossível. Mas perceber como eles se instalam, como nos manipulam, como definem nossas ações, sem que a gente perceba. Essa percepção não traz alívio imediato, mas acende uma luz no fim do túnel. E essa luz revela algo ainda mais perigoso para o sistema: uma mente que não deseja, não se compara, não se submete. E o que acontece com essa mente? Ela se torna uma ameaça. Uma mente forte, lúcida e desperta é a coisa mais perigosa que existe para qualquer estrutura que dependa de controle. Porque ela simplesmente não reage como esperado. Não se ofende à toa, não busca aprovação, não entra no teatro social da validação. Ela observa. E ao observar, desativa o mecanismo. É como tirar as pilhas do brinquedo. Ele até continua ali, mas não funciona mais. E para o sistema, isso é intolerável. Afinal, como se vende algo para quem não sente falta? Uma mente assim começa a parecer estranha, até fria para os outros. Mas é só porque ela não está mais no jogo da emoção fácil, da indignação automática, da vaidade disfarçada de opinião. Ela respira fundo antes de responder, questiona o que todo mundo aceita, age com calma quando todos correm. E não se deixa enganar por elogios nem se abalar por críticas. Isso não é indiferença, é domínio. E domínio de si é o pior pesadelo de quem quer dominar os outros. Exemplo: imagine uma pessoa que não reage a provocações, que não compra brigas banais, que não precisa postar suas vitórias para se sentir vitoriosa. Essa pessoa se torna livre, e a liberdade de um incomoda quem vive preso. Por isso, uma mente forte incomoda tanto. Ela expõe, sem dizer uma palavra, a fragilidade das mentes que ainda vivem reféns do desejo, da comparação e do drama. O silêncio dela grita mais alto que 1000 discursos inflamados. É também uma mente que sabe que o sucesso,
nos moldes convencionais, é muitas vezes só um enfeite. Dinheiro, status, fama, tudo isso pode ser interessante, mas jamais será suficiente para quem já entendeu a estrutura do jogo. Ela não corre atrás de sucesso. Ela caminha com propósito. E se vier reconhecimento, tudo bem. Se não vier, também. Porque ela já se reconheceu, já se acolheu, já se libertou da chantagem emocional do mundo exterior. Claro, essa força não surge do nada. Ela é construída. Requer disciplina, reflexão e coragem para nadar contra a corrente. Mas o curioso é que, quando se começa a enxergar com clareza, não há como voltar atrás. É como quando você percebe que está num filme repetido. Pode até continuar assistindo, mas agora sabe que é encenação. Isso muda tudo, porque com esse olhar, até o caos parece coreografado. E aí surge uma nova questão. E se o segredo não for lutar, mas sim sair do jogo? Essa saída não é uma fuga, nem um exílio emocional. É algo muito mais profundo e transformador. Um estado interno onde o desejo deixa de gritar e a mente começa a ouvir o que sempre esteve lá, o silêncio entre os pensamentos, o espaço entre os impulsos. E é nesse intervalo que nasce uma nova forma de viver, sem pressa, sem máscaras, sem muros. Mas como fazer isso sem cair na apatia ou no niilismo? Esse é o próximo passo. E talvez o mais desafiador. Sair do jogo não significa abandonar a vida, mas sim abandonar a ilusão. Schopenhauer não defende um isolamento sombrio, nem um desprezo pelas coisas do mundo. O que ele propõe é uma consciência que observa sem se deixar arrastar. É como estar em um rio, sem ser levado pela correnteza. A pessoa continua vivendo, trabalhando, se relacionando, mas agora com lucidez, sem aquela urgência doentia de provar algo, de conquistar tudo, de vencer sempre. Ela está presente, e isso muda tudo. Esse estado não é passividade, é liberdade emocional. Não é apatia, mas maturidade interna. Imagine alguém que perde um emprego e não entra em colapso, porque sua identidade não está colada no cargo. Ou alguém que recebe uma crítica e não desmorona, porque já não depende da opinião alheia para existir. Isso é o que acontece quando se para de jogar o jogo do desejo. Você se torna inteiro por si mesmo. E quem é inteiro, não mendiga pedaços. Um bom exemplo prático disso é o desapego intencional. Não aquele desapego frio, do tipo tô nem aí. Mas um desapego que nasce da clareza. Isso não me define. É como uma pessoa que ama, mas não controla. Que trabalha, mas não se sacrifica por aplauso. Que ajuda, mas não precisa ser aplaudida. Ela está comprometida com a verdade, não com o teatro. E esse tipo de presença é tão raro que, quando aparece, parece até estranho, mas é puro poder. Desapegar não significa não sentir. Significa não ser dominado pelo que se sente. É a diferença entre ter emoções e ser sequestrado por elas. Schopenhauer nos mostra que, ao observar nossos impulsos com distância, conseguimos interromper a reação automática que tanto nos aprisiona. E aí, quando surge a raiva, a inveja ou o medo, não é mais preciso agir no calor do momento. A mente respira, percebe, escolhe, e essa escolha é o que separa os livres dos condicionados. Esse tipo de lucidez nos convida a abandonar a tentativa de controlar tudo. Porque, ao entender a estrutura do desejo, percebemos que ele nunca nos dará o que promete. Ao invés de lutar contra os impulsos, passamos a reconhecê-los como sinais, e não como ordens. É uma dança interna, onde o ritmo é outro. E nesse novo compasso, o apego ao sucesso, à aprovação e ao controle vai se dissolvendo. O que sobra é leveza. E, ironicamente, é aí que a vida começa a fluir de verdade. Mas não se engane, essa leveza não é o ponto final. Ela é só o começo de outra jornada. Porque, mesmo lúcido, o ser humano ainda vive numa armadilha sutil, a de oscilar entre o desejo não realizado e o tédio do desejo conquistado. E enquanto isso não for entendido com profundidade, o ciclo se repete, mesmo com uma mente desperta. Resta agora romper esse ciclo, mas como? A resposta pode parecer simples, mas exige uma coragem que poucos ousam ter. Romper o ciclo do desejo
É como desmontar uma engrenagem que move o mundo inteiro, mas que também destrói milhões por dentro. Schopenhauer mostra que vivemos presos entre dois extremos: o desejo não satisfeito, que gera frustração, e o desejo satisfeito, que logo se torna tédio. Parece cruel, mas é exatamente isso. Um exemplo simples: você passa meses querendo comprar um celular novo. Compra. Por uma semana sente-se realizado. Depois, a magia desaparece. E você volta a desejar algo novo. O jogo recomeça. É essa alternância entre querer e enjoar que mantém o sistema funcionando. A economia gira, as redes sociais bombam, as terapias prosperam, tudo porque estamos sempre buscando fora algo que falta dentro. Mas a grande sacada está em mudar a pergunta. Em vez de como conseguir o que desejo, passa-se a perguntar: por que eu desejo isso? E muitas vezes, ao investigar com sinceridade, a resposta é chocante: nem sei direito. Isso mostra o quão automatizado está o desejo humano. Schopenhauer não pede que você pare de desejar, ele pede que você entenda o desejo. Que olhe de frente para ele, sem filtro, sem romantismo. Isso exige atenção plena, um olhar treinado. Um bom exercício é anotar todos os seus principais desejos do dia. Depois, observar quais nasceram de você mesmo e quais foram plantados por fora, por publicidade, por comparação, por carência. O simples ato de fazer essa lista já muda a forma como se vive. Outro ponto é perceber o tédio que surge após a conquista. Quando o desejo é satisfeito, o que resta é um vazio. Porque não foi o objeto em si que nos motivou. Foi a emoção de persegui-lo. E quando essa emoção passa, ficamos órfãos de propósito. Por isso, quem vive só em busca de desejos está sempre exausto, sempre em movimento, mas parado por dentro. Como um hamster correndo na roda, parece que avança, mas está no mesmo lugar. É a ilusão da evolução sem consciência. Romper o ciclo, portanto, exige um passo radical: parar de obedecer automaticamente os impulsos. Isso não significa virar um monge no topo da montanha. Significa cultivar uma mente que questiona antes de agir. E sente o desejo, mas escolhe se ele merece ser seguido. Uma mente que não se deixa arrastar por qualquer estímulo, que sabe o valor da pausa, do silêncio, da escolha consciente. E é aí que a liberdade começa a dar os primeiros sinais. Essa liberdade, aliás, não é sobre fazer tudo o que se quer. É sobre não ser escravo do que se quer. Quando se chega nesse ponto, o desejo deixa de ser tirano e vira mensageiro. Ele aparece, entrega sua mensagem, e a mente decide o que fazer com ela. E nesse novo cenário, onde o querer deixa de dominar, surge um novo tipo de poder, mais sutil, mais profundo, mais verdadeiro. Mas esse poder não vem de fora, ele nasce de dentro. Autonomia interna é a forma mais rara e mais poderosa de liberdade. Porque não depende de nada externo. Não precisa de aplausos, de sucesso financeiro, nem de um feed impecável. É a liberdade de ser quem se é, mesmo quando ninguém está olhando. Schopenhauer nos conduz a esse ponto com precisão cirúrgica. A verdadeira libertação não está em ter mais, mas em precisar menos. E esse menos não é pobreza, é potência concentrada. Uma força silenciosa que não se vende, não se negocia, não se corrompe. Quando alguém governa a si mesmo, o mundo deixa de ser uma ameaça constante. Porque agora, não há mais tanta coisa a perder. Não há o medo de ficar sem algo, de ser rejeitado, de fracassar em público. A pessoa se basta. E por isso, pode viver com mais leveza. É como sair de uma prisão invisível. A chave: parar de esperar que algo fora resolva o que só pode ser resolvido dentro. E isso muda tudo. Da forma como você trabalha até o jeito como você ama. Pessoas com autonomia interna têm uma energia diferente. Elas não vivem em função do reconhecimento. Elas criam, ajudam, lideram, mas não fazem isso para se provar. Fazem porque têm um centro interno firme. Um exemplo: um artista que pinta não para ganhar curtidas, mas porque é a forma como ele respira. Ou um empreendedor que não vive correndo atrás do lucro,
mas que enxerga seu trabalho como missão. Essas pessoas são raras, e justamente por isso, são tão magnéticas. Esse tipo de liberdade começa com pequenas renúncias conscientes. Como desligar o celular 1 hora por dia sem ansiedade, ou deixar de discutir por orgulho e escolher o silêncio. Ou simplesmente parar de tentar ser alguém que não é, são ações discretas, mas revolucionárias. Porque cada uma delas reforça a ideia de que você está no controle. E quando isso se torna rotina, o mundo pode até tentar manipular, mas já é tarde demais, você acordou. Autonomia não significa não precisar de ninguém. Significa não depender emocionalmente de validação. É um estado onde a companhia dos outros é prazer, e não necessidade, onde o silêncio não assusta. Onde o fracasso não destrói, onde o sucesso não embriaga, é viver com os pés no chão e a cabeça livre. E nesse cenário, até as dores mudam de tom, porque agora, elas não são mais monstros, são apenas professores. E o mais fascinante, uma vez que essa liberdade é conquistada, ela não pode ser tirada. Porque ela não está em lugar nenhum além de você. Não pode ser comprada, copiada ou controlada. E é por isso que o sistema tenta silenciar esse tipo de mente. Porque uma pessoa autônoma, lúcida, não é rentável. Não se distrai fácil. Não se compra com promessas vazias. E, talvez por isso mesmo, o despertar dessa autonomia seja o maior ato de rebeldia dos nossos tempos. Schopenhauer não deixou um método com passos numerados, mas suas ideias formam uma bússola poderosa para quem deseja viver com clareza e força interior. A primeira chave é simples e brutal. Pare de esperar que a vida seja justa. A existência não segue lógica emocional. O universo não tem compromisso com a nossa ideia de merecimento. Entender isso é doloroso no início, mas libertador depois. Porque tira o peso da frustração e nos coloca num lugar de responsabilidade ativa, não de vítima passiva. A segunda chave é acolher o sofrimento como parte inevitável do existir. Não como punição, mas como processo. Sofrer não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está vivo. A diferença está em como você sofre. Um coração treinado pela consciência não se desespera. Ele sente, aprende, transforma. Um exemplo: uma perda dolorosa pode gerar revolta ou pode gerar lucidez. Depende da lente que você escolhe usar. E essa lente, Schopenhauer nos mostra, é a mente observadora. A terceira chave é a mais ousada: desativar a tirania do desejo. Não se trata de viver sem querer nada, mas de não ser escravo do que se quer. O desejo deve ser reconhecido, mas não obedecido cegamente. Como? Comece com perguntas simples diante de cada impulso. Isso vem de mim, ou do que esperam de mim? Esse desejo me aproxima ou me afasta de mim mesmo? Essas perguntas funcionam como lanternas num túnel escuro, e cada resposta ilumina um novo pedaço da estrada. A quarta chave é treinar a mente para observar sem apego. Não reagir automaticamente, não dramatizar cada pensamento, não alimentar cada impulso. Essa prática exige repetição, paciência e atenção. Pode começar pequeno. Quando algo te irritar, respire antes de responder. Quando sentir inveja, observe a origem. Quando se sentir ansioso, perceba a história que está contando para si. Esse treino cria um espaço interno entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço mora a liberdade real. O mais curioso é que essas 4 chaves não servem para melhorar a vida no sentido convencional. Elas servem para transformar a maneira como você habita o mundo. Elas te tornam mais estável, mais profundo, mais leve. E por isso mesmo, menos manipulável. Um ser humano que não busca freneticamente se encaixar, pode finalmente viver com dignidade. E essa dignidade é percebida no olhar, na postura, no silêncio. É um poder que não se pode comprar. E por isso, tantos tentam apagá-lo. Mas quem começa a aplicar essas chaves sente algo irreversível, um despertar interior. E uma vez desperto, não há como voltar a dormir. Não se trata de um milagre, mas de um processo. Uma construção diária de presença, lucidez e autoconhecimento. E nesse novo modo de viver, nasce uma pergunta natural. O que acontece quando uma pessoa assim caminha pelo mundo?
ela transforma tudo ao redor. Mas antes disso, ela transforma a si mesma. Uma pessoa que não precisa de reconhecimento externo, que não se apoia na imagem pública para existir, se torna invisível para os algoritmos do sistema. E, paradoxalmente, é nesse anonimato que reside o seu maior poder, porque ela não é mais previsível, nem programável. Ela já não cai nas armadilhas do consumo emocional, nem nas chantagens sociais. Seu valor não está à venda. E isso incomoda profundamente uma estrutura que lucra com a carência humana. Vivemos em um mundo onde o ego é a moeda mais valorizada. Tudo gira em torno de parecer bem, ser aplaudido, conquistar validação. Mas quando uma pessoa deixa de jogar esse jogo, ela quebra a lógica do lucro emocional. Ela não precisa ser notada para se sentir viva, e isso a torna perigosa. Porque não há como manipular alguém que já entendeu que o sucesso é uma ficção coletiva, e que o verdadeiro poder é silencioso, interno, inegociável. Essa pessoa começa a viver com outro tipo de brilho, um brilho que não ofusca, mas que ilumina. É o brilho da integridade, da consciência limpa, da paz sem plateia. Ela pode estar lavando louça ou palestrando para 1000 pessoas, e nada muda por dentro, porque ela já se encontrou. Já saiu do labirinto da comparação, já não se confunde com o que tem, nem com o que os outros esperam. Isso para o sistema é um problema, porque não gera clique, nem consumo, nem independência. É por isso que esse tipo de pensamento é silenciado. Não porque seja perigoso no sentido tradicional, mas porque é revolucionário em essência. Ele questiona as bases da sociedade, o desejo, o ego, a imagem, o consumo. Uma pessoa que pensa assim não precisa comprar um novo estilo de vida. Ela simplesmente vive o seu. E quando mais gente começa a agir dessa forma, algo muda no ar. O barulho da propaganda já não hipnotiza. O glamour da fama perde o encanto, e o sistema começa a tremer. Esse despertar pode começar com um vídeo, um livro, uma conversa. Mas ele se fortalece com prática diária. A cada escolha consciente, a cada vez que se diz não a um impulso automático, o alicerce interno se fortalece. E chega um ponto em que nem mesmo a solidão assusta, porque ela se torna companhia. Nem o fracasso abala, porque ele ensina, nem o sucesso corrompe, porque ele é apenas uma fase. É nesse estado que o ser humano deixa de ser peça e vira jogador. E quando o jogador entende as regras, ele não precisa mais trapacear para vencer. Ele apenas joga com clareza, com dignidade, com leveza. E o mais curioso, ele nem precisa vencer nos termos do mundo, porque já venceu dentro de si. E quem venceu por dentro pode até parecer invisível, mas é exatamente essa invisibilidade que revela a sua força. A questão agora é: o que acontece quando mais pessoas despertam para esse caminho? É isso que abre o portal para a transformação coletiva. O despertar interior é como uma chama que, uma vez acesa, não se apaga mais. Ela pode até enfraquecer por um tempo, vacilar em dias difíceis, mas nunca desaparece completamente. Porque quem já viu o jogo por dentro, não consegue mais fingir que não viu. A mente muda, as escolhas mudam, até o corpo muda. Surge uma nova postura diante da vida, menos reativa, mais serena. É como se o coração passasse a bater num compasso diferente, mais profundo e alinhado com algo que não se explica, mas se sente. A partir desse despertar, os valores se reorganizam. Coisas que antes pareciam urgentes, perdem a força. As corridas para provar algo já não fazem mais sentido. Os silêncios viram aliados. E a presença, essa palavra tão esquecida, vira o verdadeiro luxo. Não é mais sobre correr atrás, mas sobre estar inteiro onde se está. Um exemplo: a pessoa que antes precisava de 1000 estímulos para se sentir viva, agora encontra sentido numa caminhada, numa conversa honesta, num momento de contemplação. Esse tipo de transformação é irreversível, não porque se torna perfeita, mas porque se torna consciente. A dor ainda existe, os desafios continuam, mas a forma de lidar com tudo muda radicalmente. Agora existe um centro, uma raiz interna que sustenta. O mundo pode estar em chamas, mas por dentro, há firmeza. E essa firmeza não é arrogância, é sabedoria em estado bruto.
É como se o caos lá fora servisse apenas para reafirmar a paz que se construiu por dentro. A grande virada está em parar de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Essa é a essência do pensamento de Schopenhauer e de tantos mestres ao longo da história. A felicidade não é um troféu no final da jornada, mas a forma como se caminha. O despertar, portanto, não é um evento mágico. É uma escolha constante, de atenção, de presença, de lucidez. Uma escolha que se renova a cada pensamento, a cada impulso, a cada ação, e com o tempo, vira um estilo de vida. Esse estilo de vida não é isolado, nem distante. Pelo contrário, ele é profundamente conectado. Mas não com a gritaria do mundo, e sim com a verdade de cada momento. Com as emoções, com os ciclos, com a realidade nua e crua. É como se, ao despertar, a pessoa deixasse de ser turista da própria existência e passasse a ser moradora legítima da sua consciência. E isso, mesmo que pareça invisível, impacta tudo ao redor, porque um ser lúcido ilumina sem fazer força. E o mais bonito, esse processo não precisa ser solitário, porque ao despertar, é natural inspirar outros. Não com discursos, mas com presença. A transformação interior é contagiante. E quando uma pessoa muda, ela muda o ambiente, as relações, até os sistemas. É uma reação em cadeia que começa pequena, mas que pode abalar estruturas inteiras. Mas, para que isso aconteça, é preciso dar o primeiro passo, e ele nos leva a uma nova dimensão da liberdade. Uma liberdade real, que não cabe em vitrines. A verdadeira liberdade, segundo Schopenhauer, não tem nada a ver com ter tudo. Pelo contrário, ela nasce justamente quando não se precisa de mais nada. É um estado de soberania interior que não depende de circunstâncias externas. A pessoa livre de verdade pode ter muito ou pouco, estar rodeada ou sozinha, ser admirada ou ignorada, e nada disso altera sua paz. Porque ela descobriu que a liberdade não está nos fatos, mas na forma como se responde a eles. É uma liberdade que começa por dentro e se expande para tudo. Essa liberdade se manifesta em atitudes simples. Dizer não sem culpa, agir com integridade mesmo quando ninguém está vendo, escolher o silêncio quando a provocação chama para o conflito. São escolhas pequenas, mas revolucionárias. Porque, no mundo do ego inflado, ser discreto é um ato de coragem. No mundo da pressa, ser calmo é rebeldia, e no mundo da aparência, ser autêntico é subversivo. A liberdade real é agir com dignidade mesmo quando o cenário é hostil. Não é que o mundo vai mudar porque você mudou, o mundo continua caótico, contraditório, cheio de armadilhas, mas agora você caminha por ele com outro olhar. Não se ilude fácil, não se distrai com promessas vazias, não troca sua paz por migalhas de aceitação. Você pode até participar do sistema, mas não pertence mais a ele. E isso é o que torna a liberdade verdadeira tão rara. Ela exige que se perca tudo o que não é essencial para encontrar o que nunca pode ser perdido. Essa dignidade interior começa a moldar suas relações. Você não entra mais em jogos emocionais, não se apega a vínculos tóxicos, não negocia sua essência para agradar. Suas palavras ganham peso, seus gestos inspiram, sua presença transforma, não por esforço, mas por coerência. Porque quem se liberta por dentro, transmite liberdade por onde passa. E nesse ponto, a vida deixa de ser uma luta constante, e passa a ser uma jornada com propósito. Mesmo sabendo que o mundo não foi feito para atender suas expectativas, você continua escolhendo agir com lucidez. Não porque espera recompensa, mas porque entendeu que o prêmio é o próprio caminho, e esse caminho é solitário, sim. Mas, não é solitário de vazio. É solitário de autenticidade. Você deixa de seguir multidões e começa a ouvir sua própria bússola. E nesse processo, descobre algo espantoso. A vida não melhora por fora, mas você melhora por dentro. E quando isso acontece, tudo muda, não porque o cenário mudou, mas porque o olhar mudou. A liberdade real não está em fazer o que quiser,
está em não precisar fazer nada para se sentir inteiro. Está em poder escolher. Escolher viver com dignidade, mesmo quando tudo à volta incentiva o contrário. Escolher o silêncio quando a gritaria domina. Escolher a calma quando tudo empurra para a pressa. Essa liberdade, ninguém pode tirar. E quem a encontra, nunca mais se perde. E agora que você viu o jogo por dentro, o que vai fazer com isso? Vai continuar correndo atrás de desejos fabricados, ou vai começar a construir sua liberdade de dentro para fora? Quantas vezes você já sentiu que tinha tudo, e mesmo assim algo faltava? Talvez não seja você que está errado, talvez seja o jogo. Você tem nas mãos um mapa que poucos conhecem. E a escolha é sua: continuar sendo manipulado por impulsos invisíveis, ou aprender a observar, escolher e viver com presença. Qual vai ser? Vai esperar que o mundo te liberte, ou vai assumir o poder de se libertar agora? Se essa verdade te incomodou, é sinal de que ela te tocou onde mais importa. Mas incomodar não basta, é hora de agir. Comece pequeno. Questione seus desejos, desacelere seus impulsos, treine o olhar da consciência. A transformação começa no instante em que você decide. E se esse conteúdo fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, compartilha com quem precisa ouvir isso. Deixe seu comentário. Quero saber o que esse vídeo mexeu em você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque essa jornada